Alô, aluno Logos, você que fez a prova no domingo, Câmara Municipal de Juiz de Fora, está aí com o coração ansioso pela correção das questões. Nós ontem tivemos a divulgação do gabarito oficial e eu, professor Emanuel, vim até você para corrigir as questões de legislação municipal. Nós vamos corrigir tanto as provas do nível médio quanto também a do nível superior. Então nós trouxemos aqui hoje as 20 questões em relação à legislação municipal, Estatuto do Servidor, Lei Orgânica do Município de Juiz de Fora e Regimento Interno da Câmara Municipal, para junto com você lembrar os assuntos que caíram e corrigir, mostrando onde a resposta está na lei. Como nós já havíamos conversado e o aluno Logos já sabia dessa disposição, acertou as questões quem tinha contato com a leitura da norma. Quem leu a norma encontrou ali a sua resposta correta. Todas as respostas elas estavam com um Ctrl+C ou um Ctrl+V da norma jurídica do município. Então nós trouxemos aqui as questões, vamos comentar todas essas e indicar para você qual é a disposição normativa que indica a resposta correta. Vamos lá? A questão 41, nós já temos o gabarito correto, o gabarito está na letra C, e o artigo 3º, parágrafo único do Estatuto, tem a resposta para nós. O artigo 3º explica o que é carreira, o que é quadro, explica algumas das funções da administração pública e do serviço público municipal. E a alternativa C, ela dizia, quadro é o agrupamento de cargos de idêntica natureza, denominação e qualificação. Era a alternativa C assinalada, porque o artigo 3º, parágrafo único, ele em seu inciso 5, ele diz, quadro é o conjunto de carreiras que indica a quantidade e qualidade da força de trabalho necessária ao desempenho das atividades normais e específicas da administração direta, autárquica e fundacional do município. Essa era a questão 41. Acredito que não houveram muitos erros. O aluno Logos teve capacidade para acertar. Questão 42, a alternativa que nós temos é a letra A. Esta alternativa, ela levou alguns alunos aí a um possível desconforto com a questão. Alguns alunos me perguntaram, professor Emanuel, cabe algum recurso? Gente, é sempre importante assinalar que o recurso ele sempre cabe. O que é importante para que o aluno saiba, ou para que o cidadão saiba, é que nem sempre o recurso será provido. Acreditamos em um possível recurso? Sim. Por quê? Vamos à análise da questão 42. A questão 42 diz, ainda de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta do Município de Juiz de Fora, são requisitos básicos para a investidura do cargo público municipal, exceto, e aí, exceto, está aqui o artigo 7º para dizer para nós, são requisitos básicos para investidura em cargo público municipal, e aí tem 7 requisitos, 6 requisitos. 1. Nacionalidade brasileira ou equiparada. 2. Idade mínima de 18 anos. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Gozar de aptidão física e mental compatíveis com o exercício do cargo, constatadas por exame feito por médico ou junta médica indicada pela prefeitura. E 6. Atender às demais exigências legais e regulamentares para o provimento específico em razões das atribuições do cargo. Este é o artigo 7º do Estatuto do Servidor Público do município de Juiz de Fora. Se você olha para a questão 42, a alternativa B diz idade mínima de 18 anos. Ela está correta, se assinala o inciso 2º do artigo 7º. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Ela também está certa, se assemelha com o inciso 3º do artigo 7º. E atender às demais exigências também está certa, porque ela está idêntica ao artigo 7º, inciso 6º. A alternativa A, ela diz nacionalidade brasileira ou
assemelhada. E o artigo 7º diz equiparada. Essas palavras parecem sinônimo. Todos os professores do curso Logos, eles disseram, e com certeza vocês sabiam que a banca iria cobrar a literalidade da lei. Iria cobrar exatamente como está na lei. As palavras são sinônimos, professor? Juridicamente, nós utilizamos a destinação que está no artigo 7º. É também o mesmo termo usado pela Constituição da República e diz nacionalidade equiparada, não assemelhada. Então, assim, cabe recurso? Sim, mas nós imaginamos que, pelo perfil da banca, cobrar a literalidade da lei, também ser a literalidade da Constituição ao dizer sobre nacionalidade, a questão ela é polêmica. Então, a alternativa a ser assinalada era exceto nacionalidade brasileira ou assemelhada, porque o artigo 7º do nosso estatuto diz nacionalidade brasileira ou equiparada. Questão 42, essa foi uma das questões que eu mais recebi mensagem, recebi retorno dos alunos, porque eram duas palavras muito próximas. Assim é o nosso perfil da banca, mas eu espero que o aluno Logos tenha acertado e tenha aí já se preparado para a posse deste concurso. Questão 43, a alternativa que nós temos é a letra C, e ela diz em relação ao artigo 25 do nosso Estatuto do Servidor. Em relação à estabilidade do servidor público do município de Juiz de Fora, analise os itens abaixo. E aí tem 4 assertivas e o artigo 25 já nos responde. A alternativa C seria que somente a 3 está incorreta. Vamos conferir? 1. É estável o servidor nomeado em virtude do concurso público após 2 anos do efetivo exercício. Questão polêmica, porque o nosso estatuto também traz os 3 anos. Essa é das questões mais polêmicas. Traz aí os 3 anos da estabilidade. Traz também o artigo 20, que fala dos 3 anos. Traz também o artigo 21, que fala dos 3 anos. Mas o artigo 25, ainda em sua literalidade, traz a disposição dos 2 anos. Esta talvez seja a questão mais polêmica do concurso. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para identificar o que a banca vai fazer com esta questão. 2. O término do prazo do estágio probatório sem dispensa do serviço importa declaração automática de sua estabilidade. É o que o parágrafo 1º do artigo 25 ele diz. O término do prazo de estágio probatório sem dispensa do servidor importa declaração automática de sua estabilidade. Então ninguém tem dúvida que a 2 está correta. A estabilidade diz respeito ao cargo e não respeito ao serviço público. Está errado porque o parágrafo 2º ele diz a estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo. Inverteu aí a ordem das palavras, inverteu os fatores, na lei inverte sim o resultado, então é a incorreta. A 3 ela está incorreta. E a 4 é, na verdade, aqui, 1 correta, 1 polêmica, 2 correta, 3 incorreta e o 4 aqui é correta. 4. O servidor estável só poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou do processo administrativo disciplinar, PAD, que vocês tanto aprenderam os prazos e a banca não cobrou, no qual lhe seja assegurado a ampla defesa. Sim, está correto, é o nosso parágrafo 3º do artigo 25. Essa questão 43, ela é a mais polêmica, sim, do concurso. Ela tem uma assertiva, que é a primeira, que está muito próxima aí de um recurso. Ela, sim, nós acreditamos em um recurso melhor, em uma anulação da banca, até mesmo de ofício, porque é uma questão para o Estatuto do Servidor nebulosa. Avançando, questão 44, todas as próximas questões parece não ter havido
nem outras polêmicas e também não parece ter havido muitos erros do aluno Logos. Por quê? Porque foram questões fáceis, foram questões que o aluno que leu a lei já conseguia destituir e identificar o que era a melhor resposta. Todas as respostas nós trouxemos os artigos ou o artigo em que se refere a resposta para que o aluno tenha a certeza da sua questão. 44. A alternativa a ser marcada é D, que ela diz sobre as formas do exercício direto de poder. Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. Marquem o item incorreto sobre o exercício da soberania popular indireta, segundo a Lei Orgânica do Município. Nós vimos no artigo 4º da Lei Orgânica do Município que existem duas formas do exercício de poder. Uma forma direta e uma forma indireta. A forma indireta, ela não foi cobrada na nossa prova. A forma indireta é que eu, cidadão, elejo os meus representantes através do voto secreto, sufrágio universal, e esta é a forma indireta do exercício de poder. Em relação à forma direta, nós temos algumas formas que diretamente eu, cidadão, posso exercer o poder, porque ele, além de emanar do povo, ele também será exercido por ele. Só que, por vezes, a democracia, a república, ela não permite que todos representem ou que todos estejam na discussão da coisa pública. Então, existem outras formas para a representatividade. A letra dela é descarada porque ela diz: será exercida nos termos da lei, em especial mediante o processo de impeachment do Executivo Municipal. A gente conversou muito sobre impeachment e principalmente a questão do impeachment é uma questão ainda não curada na mente e no coração do brasileiro, porque nós acabamos de destituir uma presidente da República por forma de impeachment, mas esta não é uma forma de exercício direta de poder da nossa lei orgânica. A lei orgânica assinala como forma direta, nos termos da lei, a iniciativa popular de processo legislativo, o plebiscito, o referendo, a participação em decisão da administração pública e as ações fiscalizadoras sobre a administração pública. Questão 44, então, a letra D, processo de impeachment, já tinha que ter dado uma tela azul no aluno para ele lembrar que ele não viu nenhuma palavra impeachment na lei orgânica do município. Questão 45 diz assim: segundo a lei orgânica do município de Juiz de Fora, marque dentre os itens abaixo o único incorreto em relação à perda do mandato do vereador. Eu dispensei aqui trazer as outras alternativas e eu sempre digo para o aluno, a alternativa A ela precisa ir com muito cuidado. Você precisa ler sempre com muita atenção para não chutar a letra A, e a letra A traz as maiores pegadinhas dos concursos. Olha só o que a letra A dizia. A. Que proceder de modo compatível com a ética e com o decoro parlamentar. Tanto o artigo 30 da lei orgânica, quanto também o artigo 56 do regimento interno, traz as possibilidades de perda do cargo de vereador. São 8 hipóteses onde o vereador ele pode perder o cargo se ele incidir, se subsumir a uma daquelas situações. Nós estudamos ainda o parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, que são parágrafos que dizem como será a perda do cargo, ou de ofício, ou por decisão da Câmara Municipal, e nós destrinchamos todas essas situações aqui. A letra A, ela diz, olha, o vereador que proceder de modo compatível com a ética e com o decoro parlamentar, ele não pode perder o cargo. Ele está de modo compatível. Trocou duas letrinhas para que pudesse aí confundir o aluno Logos. Então, o aluno ele já estava pronto para marcar a letra A, porque ela é a única incorreta, porque eu, procedendo com ética, com moral, com probidade, eu não posso perder o meu cargo. Essa é a questão 45, também sem mais informações. Questão 46, fácil também, artigo 33 da Lei Orgânica do Município, que dizia o seguinte: o processo legislativo municipal de Juiz de Fora, segundo a lei orgânica, não compreende a elaboração de, com certeza o aluno,
Logos concurso, ele já identificava aqui, sem maiores dificuldades, a portaria, porque ela não consta do artigo 33, que o artigo 33 diz: o processo legislativo municipal compreende a elaboração de uma emenda à lei orgânica, todos sabiam dessa, lei complementar, resolução e a portaria, que ela não é um ato que está compreendido dentro do processo legislativo do município. Está tanto aqui no 33 da lei orgânica, quanto também no 180 e no 188 do regimento interno da Câmara Municipal. Questão 47, também sem maiores dificuldades, e você precisava identificar as funções dos membros da mesa diretora e a sua vacância, ou quando ela cessaria. O artigo 9º do regimento interno, ele tem à disposição e ele elenca exatamente quando cessará a função do membro da mesa. Nós temos 5 membros da mesa que só podem cessar as suas funções por morte, o fim do mandato da mesa diretora, que é de 2 anos, pela renúncia apresentada por escrito, de acordo com o artigo 29 deste regimento interno, pela destituição do cargo ou pela perda do mandato. E a alternativa A, ela dizia por licença saúde maior do que 30 dias. Esse não é um motivo de cessação das funções dos membros da mesa, com exceção de a alternativa que buscava qual não é uma função que cessará do membro da mesa. 47A, muito aí fácil também para o aluno. Essa foi uma das questões que eu, Emanuel, fiquei com dó do aluno, porque às vezes o aluno não tem aquele conhecimento de norma ou aquela memória boa para lembrar um dispositivo ou para lembrar um número de uma resolução, e essa aqui ela pode ter levado muitos ao erro. Mas eu tenho certeza também que muitos aí obtiveram sucesso. Resolução 1292 de 2015 versa sobre, e aí perguntava sobre o que versava uma resolução que alterou o regimento interno. Para o aluno atento, ele vai lembrar que a defesa dos direitos da pessoa com deficiência é uma nova comissão que foi instituída pela resolução 1292, alterou tanto o artigo 69 quanto o artigo 72. Então aí essa questão eu achei ela um pouco difícil, não pelo nível de dificuldade da questão, porque se você tivesse lido uma vez, 2, 3, tanto a alternativa quanto também as alterações, você conseguiria com certeza encontrar a alternativa A, que é a alternativa correta. Entretanto, lembrar que a alteração 1292 de 2015, ela instituía uma nova comissão, talvez seria demais para o aluno que não está acostumado com a didática da lei, a didática da legislação. Mas eu recebi o feedback que os alunos acertaram e eu fiquei muito feliz. 49. Era outra resolução. Essa foi a última das resoluções que alterou o regimento interno, e ela diz assim: a resolução 1320 de 2007, que altera o artigo 35 em seu inciso 9º, limita o uso da tribuna livre da Câmara. Veja o enunciado e responda. O enunciado dizia: o partido político, entidade ou movimento devidamente registrado que fizer o uso da palavra só poderá voltar à tribuna livre após 30 dias a contar da data de sua atuação, limitado ao seu uso por a resolução 1320 de 2017. Foi a última resolução possível de cair no nosso concurso. Ela diz que a limitação é 3 vezes ao ano. O aluno Logos com certeza acertou, fiquei muito feliz. Foi um assunto trabalhado pelo professor Emanuel dentro da sala, recebi o feedback, estou feliz com vocês. Questão 49, alternativa A. Questão 50, a alternativa a ser marcada era a última das questões de nível médio. A alternativa a ser assinalada era a alternativa B, que dizia o seguinte: segundo ainda a lei orgânica do município, ou a lei orgânica municipal, o Fundo Municipal de Cultura será gerido e controlado
pelo órgão competente da administração, é o que está escrito lá no artigo 110. O município implantará o Sistema Municipal de Cultura com a adoção do competente plano municipal a ser aprovado por seu conselho. E o parágrafo único dizia: o Fundo Municipal de Cultura será gerido e controlado pelo órgão competente da administração, ouvido o Conselho Municipal de Cultura. É, então, a alternativa B, pelo órgão competente da administração. Esta foi a última questão da prova de nível médio. Questão que nós também conversamos e que eu disse para vocês. A prova estaria um Ctrl+C, Ctrl+V da norma. O aluno que teve mais horas de leitura debruçada na lei seca, ele conseguiu acertar as questões da parte da manhã, que foram as questões aí até mais fáceis que nós tivemos. Ainda para o nível superior, as questões da tarde, ela começou na questão 21, e a questão 21 logo a gente já tinha a alternativa C. A alternativa C, ela dizia sobre o Estatuto do Servidor. Segundo o Estatuto do Servidor Público da Administração Direta do município de Juiz de Fora, de suas autarquias e fundações públicas, o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando por junta médica oficial forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria, é chamado de artigo 27 diz: reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando por junta médica oficial forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Questão 21, a atenção também do aluno conseguia fazê-lo acertar, até porque preclusão é a perda de uma faculdade processual, o aluno nem tinha visto essa frase ou essa palavra nas aulas, revisão não era um termo técnico a ser utilizado, e reencaminhamento ainda menos interessante ainda, reversão, questão 21, uma das mais fáceis de todas da prova. Questão 22 do turno da tarde das questões de nível superior, ainda de acordo com o Estatuto do Servidor Público da Administração Direta do município de Juiz de Fora, a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de... Artigo 31 dizia exatamente o que diz a letra D, que recondução ao retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo e a reintegração do anterior ocupante. Está aqui na letra D, questão também lá no artigo 31, sem maiores delongas. 23. A questão 23, ela dizia sobre: em relação aos direitos e vantagens concernentes aos servidores públicos municipais de Juiz de Fora, de acordo com o previsto em seu estatuto, assinale os itens abaixo. 1. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Está correto, é o que nós vemos lá no artigo 45 do Estatuto do Servidor. 2. A remuneração do servidor investido em função de direção, chefia, assessoramento ou cargo em comissão será paga na forma prevista na lei de diretrizes dos planos de carreira. Está certa, é a disposição do artigo 46, parágrafo 1º. E a 4 diz o seguinte: nenhum servidor público municipal, ativo ou inativo, poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, a importância superior à soma dos valores percebidos com a remuneração em espécie a qualquer título pelo prefeito, artigo 47 do Estatuto. Então, somente a alternativa 3 estava incorreta, porque ela dizia assim: o vencimento do cargo efetivo, sem acréscimo das vantagens de carente permanente, é irredutível. Artigo 46, parágrafo 2º, não diz sem acréscimo das vantagens de caráter permanente. Então, a alternativa a ser marcada, a letra B, da questão 23, porque somente o item 3 está incorreto. 24, questão fácil também, mas que o aluno precisava ter lido a lei. Eu só trouxe aqui as palavras a serem completadas na lacuna da lei
E a questão 24, ela era a alternativa C, que dizia: complete as lacunas do enunciado sobre o artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Juiz de Fora. Artigo 9º. A alienação dos bens públicos municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificada, será precedida de prévia avaliação feita por perito, habilitado de órgão competente do município e obedecerá às normas gerais de licitação e contratos da administração pública. Parágrafo 1º. A alienação de bens imóveis de que trata o caput deste artigo submeter-se-á à justificativa, avaliação e autorização legislativa prévia mediante aprovação de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. O município, preferencialmente a venda ou a doação de bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso mediante prévia autorização legislativa e concorrência, dispensada esta nas hipóteses previstas nas normas gerais de licitação e contratos da administração pública e nos casos de destinação a entidades assistenciais ou de relevante interesse público. Questão aí cansativa, né, para o aluno ter que ler, para o aluno ter que ficar atento, mas ele aí conseguia até mesmo por eliminação acertar com a letra C. 25. Questão essa também das difíceis, saber dos conselhos municipais, e diz: são órgãos da participação direta dos diversos segmentos da sociedade nos assuntos públicos. A eles compete propor, fiscalizar e deliberar matérias referente a cada setor da administração pública, conforme a lei. Falamos aqui de artigo 53 da Lei Orgânica, diz: os conselhos municipais são órgãos de participação direta dos diversos segmentos da sociedade nos assuntos. Então, a letra D era a letra a ser marcada. O aluno que leu a Lei Orgânica, que estava atento à leitura, leu 2, 3, 4 vezes, não cairia em uma pegadinha dessa. Questão 26, ainda do nível superior. Essa era uma questão também complicada. Artigo 57 da Lei Orgânica Municipal versa sobre competência tributária e, em seu inciso 3º, fala especificamente de impostos sobre a transmissão de bens intervivos a qualquer título por ato oneroso. Essa transmissão engloba, exceto garantias fiduciais e hipotecárias sobre imóveis. Essas garantias não estão inclusas no imposto sobre transmissão de bens intervivos. Aí a Lei Orgânica, no seu artigo 57, no seu inciso 3º, já traz as alternativas, que a letra C está correta, a letra D também está correta e a letra A também está correta. É a disposição do artigo 57, inciso 3º e suas alíneas. Avançando, sem maiores delongas, questão 27, a questão assinalada é a letra C, que ela diz: além das atribuições consignadas no regimento interno ou dele implicitamente resultantes, compete à mesa diretora a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara Municipal. De forma especial, também é uma das competências da mesa diretora, está lá no artigo 15 do regimento interno, que está assim: elaborar e encaminhar ao prefeito, até o dia 15 de setembro, proposta orçamentária da Câmara Municipal a ser incluída na proposta do município. Lembro a vocês, alunos, que nós até conversávamos do limite de gastos que a Câmara Municipal pode exercer sobre o orçamento do município, que é o máximo de 5%. É a alternativa que buscava o seu conhecimento para assinalar a letra C. Questão 28. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica Municipal de Juiz de Fora, não é um princípio norteador da política de mobilidade urbana. Essa questão era bem maliciosa mesmo, porque o artigo 67 traz todas as possibilidades. A letra A, o acesso universal, o desenvolvimento sustentável e a eficiência, eficácia e efetividade. Só que a renovação da frota veicular
com ênfase nas novas tecnologias, não é um princípio norteador segundo o artigo 67. Apesar de o poder público se envolver sim com novas tecnologias, com a renovação da frota, não é um princípio legal. Então, como nós avisamos, era Ctrl+C, Ctrl+V da norma. Aí causava aquela tela azul na cabeça do aluno, mas o aluno conseguiu marcar aqui, eu tenho certeza, o aluno do Logos Concursos conseguiu a sua questão correta. Questão 29 era uma palavrinha que estava correta. Ela diz assim: sobre educação na Lei Orgânica Municipal de Juiz de Fora, é incorreto dizer que o município oferecerá prioritariamente, é o que diz o artigo 89 da Lei Orgânica, à população de baixa renda, cursos preparatórios para concursos e vestibulares. Não era exclusivamente, era prioritariamente uma única palavra que separava você aí da questão certa, que era a alternativa B. Questão 30, a alternativa correta a ser marcada era a letra D, está no artigo 104 e ela diz: é um dos objetivos da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, segundo a Lei Orgânica do Município, a promoção de geração de renda e trabalho. Está lá no artigo 104, todas as outras estão incorretas, apesar de parecerem de forma correta, elas não são objetivos da Política de Segurança Alimentar. Questão 30, então, a letra a ser assinalada é a questão D. Com isso, meu aluno, nós finalizamos a correção da Câmara Municipal de Juiz de Fora, do concurso que foi realizado no último domingo. Nós aqui não tivemos maiores problemas com as questões simples que tinham a resposta no Ctrl+C, Ctrl+V da lei, e nós esperamos do fundo do nosso coração a sua aprovação. Queremos estar junto com você nessa conquista, queremos estar junto com você na foto da posse, para que você possa tomar posse nesse cargo. Mas, se você ainda continua na sua jornada de estudo, venha estudar com a gente. Nós estamos aqui com o foco voltado para a sua aprovação, e a sua aprovação é o nosso compromisso aqui no Logos Concurso. Quem conhece, confia. Muito obrigado.